Sobre o governo Lula, você acha que ele está indo bem em relação àquilo que prometeu na campanha? Está cumprindo as promessas? Completamos 100 dias de governo agora. Olha, essa é uma pergunta capciosa. Eu acho que cumprindo, eu acho que ele está começando, né? Uma promessa concreta, assim, importante, que você teria para dizer que foi cumprida, assim. Não. O primeiro Ministério dos Povos Originários. Qual medida concreta o Ministério dos Povos Originários gerou para os povos originários? Eu só te pergunto, que eu não sou originário. E aí eu não estou acompanhando também, aí fica difícil. Mas você não acha que se algo concreto tivesse sido feito de fato, a gente saberia? Sim. Então significa, assim, basicamente que algo de concreto de fato não foi feito. O que é concreto? O que é fato? Por exemplo, você lembra lá do discurso dele na rampa, ali tomando posse e tal, que ele até chora no momento ali, que ele disse que não aguenta mais ver as pessoas pedindo uma mínima esmola ali na rua. Só que qual que é a medida que ele pôde fazer e ele efetivamente fez para amenizar esse pobre de passar por isso? Nada, né? Você tem alguma coisa a dizer assim de algo que é a maior bandeira do Lula e do PT em relação a incluir o pobre no orçamento e tornar a vida dele menos difícil? Sobre o governo Lula diplomaticamente, na resolução de conflitos internacionais, quando ele pode dar uma opinião, você acha que ele vai bem nisso daí? Acho que mais ou menos, pra te falar a verdade. Você viu a viagem dele que ele se posicionou sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, dizendo que a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, tem parcela de culpa nessa guerra. O que você acha de uma fala assim? Pra te falar a verdade, eu acho lógico. Tipo, não sei muito sobre a situação, pra te falar a verdade. Por exemplo, se o Brasil fosse invadido ali, um país X, os Estados Unidos, por exemplo, considere que a gente não está gerindo bem a Amazônia e queira fazer a gestão da Amazônia, invade com tropas e tal, a gente, a princípio, se defenderia. Sim, certo. Apesar dessa opinião do Lula aí, eu acho que a gente ia tentar se defender, né? Você acha que a gente estaria incentivando a guerra, assim, ao se defender? Que a gente teria parcela de culpa nela? Não, nem um pouco, pra te falar a verdade. É basicamente a posição da Ucrânia nisso aí, né? Foi invadida e está tentando se defender. Eu discordo completamente, então, com essa explicação, eu discordo, então, completamente. Porque não faz sentido, então. Lula vai mal quando fala algo nesse sentido aí. Queima nosso filme internacionalmente. Sim, basicamente. Tipo, a Ucrânia só tentando defender a soberania nacional dela. Não faz nenhum sentido. É isso, a síntese perfeita é essa. Obrigado pela sua opinião, viu? Boa aula, até mais. Até mais. Uma perguntinha rápida sobre o governo Lula. Você acha que ele tá indo bem ou mal nesses 100 primeiros dias de governo? Eu diria neutro. Acaba que ele tá tendo que gastar muita energia mudando o que estava sendo feito, corrigindo os erros do Bolsonaro. Você acha que ele não tá avançando tanto por causa disso? Sim, ele tá tendo que dar alguns passos para trás e aí ele tá gastando muita energia. Mas 100 primeiros dias também é muito pouco tempo, né? Pra mudar muita legislação demora. Eu já acho o contrário. Até mesmo a sistemática política do país, assim, faz julgamentos de governos presidenciais nos 100 primeiros dias. É um marco, assim, geral. No governo Bolsonaro mesmo se fez isso também de uma forma bem mais contundente, assim. Mas você acha que, em termos de coerência, assim, o governo tem sido coerente em relação ao que promete, ao que cumpre? Dá pra julgar isso em 3 meses, né? Eu tô achando coerente. Por exemplo, para a gente tornar um pouco mais concreto e objetivo em relação a incluir o pobre no orçamento, a tornar a vida do pobre menos difícil, que talvez seja a principal bandeira do PT e do Lula. Você acha que ele está fazendo isso? A vida do pobre tem melhorado? Ele está levantando discussões bem interessantes, assim, nesse quesito. Ele disse que aumentaria o salário mínimo, aumentou R$18, um aumento real de 2,18%. Você não acha que quando ele não aumenta esse salário de forma real, que era algo que ele prometeu, mas ele aumenta o salário de ministros do STF, do próprio presidente da República, que é ele, do vice, ministros de Estado, de 39 mil basicamente para 46, ele não tá sendo incoerente, cara? Sim, essa parte sim. Não tá incluindo o pobre no orçamento. É verdade. Sobre a guerra na Ucrânia ali, Rússia e Ucrânia, qual que é a sua opinião? É um conflito político que envolve o Brasil, com certeza, né? Mas assim você acha basicamente quem tá certo ali? Tem alguém certo na sua visão? O governo russo, que de certa medida tem legitimidade sobre o território. Ucraniano, você acha? Sim. Com base em quê? Com base no fato de já ter sido um território deles. Na época da União Soviética ali. Não era deles assim, né? Era uma união assim de países soberanos para se tornar algo maior. Só que a partir do momento que se divide e a soberania passa a ser da Ucrânia em si, você não acha que um outro país violar essa soberania viola também direitos básicos assim, sim, daquela, com certeza. tanto Direitos daquele civis. estado, quanto Direitos daquelas civis pessoas e tal. Só você acha que tem como a Rússia tá certa nisso daí? A Rússia não tá certa, mas também não tá errada. Como foi a história, homem? Por mais que eles estejam
promovendo crimes, de fato, crimes de guerra. Ao mesmo tempo, ele há uma influência hegemônica em relação aos Estados Unidos. Sobre o Lula estar melhorando a vida do pobre, você acha que ele tem conseguido fazer isso aí, que é uma das principais bandeiras do governo dele? Não tem ainda como a gente avaliar, porque tem pouco tempo, né? Quase 4 meses, né? Mas ainda assim é pouco tempo, diante de tantos desmandos do governo anterior. Mas eu acredito que sim, que ele vai conseguir melhorar essa questão. Em termos concretos e práticos ali, ele disse que aumentaria o salário mínimo, né? Ele fechou esse aumento em R$18, que é um aumento real de 2,18%, para 1º de maio agora. Não ajuda muito o pobre, R$18. Não ajuda, mas aí a gente tem que ver o conjunto, né? Talvez outras políticas associadas, né? A política associada a isso, numa contraposição assim de hipocrisia, é que ele aumentou o salário dele mesmo, do vice-presidente, dos ministros de Estado, ministros do STF, De onde é Wilker Leão, meu canal do YouTube, ele aumentou pra essa galera aí de isso é 39 mil para 46 mil reais. Mas assim, você não acha que é meio que hipocrisia, para falar bem o mínimo, assim, ele aumentar o salário dessa galera que já é elite política e o do pobre que realmente precisa, ele não fazer nada? Sim, mas como eu te falei, eu acho que são 4 meses ainda, né? Talvez desses desmandos de políticas anteriores, como eu posso te falar, desestruturação de políticas públicas que foram retiradas. Eu acredito que ainda tem muita coisa por vir. Mas nesses 4 meses ele já pôde fazer essas duas ações, né? Ele escolheu aumentar mais salário de quem é elite do que de quem é pobre. Diante disso, a gente só pode chegar a uma conclusão de que ele está olhando mais para a elite do que para o pobre, não é? Talvez não, né? Acho que... Mas como não? Eu tenho que ir, né? Talvez a gente está olhando só esse prisma, né? Não sei se com outras, porque tem outras políticas aí também. Mas tipo o quê? Habitação, né? O que ele fez em habitação? Não, então, a gente está esperando, né? Que ele faça, talvez. A gente acabou de completar 100 dias de governo Lula, em que eu faço uma avaliação que ele não está cumprindo com as promessas dele e ele está dando falas muito erradas, assim, no sentido contrário daquilo que a gente esperaria de um presidente, como o que ele disse que se apresentaria, né? Um cara democrático e tal, o cara está apoiando a Rússia. Qual que é a sua opinião? Eu acho que é muito errado esse tipo de conflito, eu realmente não gosto. Lógico que eu não gosto, né? É uma guerra. Eu tô falando de um jeito muito burro, me desculpa. Não, que isso, dá sua opinião sincera. Você acha que a Rússia, assim, tá acertando nisso? Como assim? A Rússia tá acertando em invadir a Ucrânia? Você concorda comigo que é errado isso, né? Sim, claro. Qual que é a sua opinião, então, sobre o presidente Lula dizendo que a Ucrânia tem parcela de culpa nisso aí também? A Ucrânia quer guerra, você acha que é uma fala adequada? Eu não vi ele falando isso. Ele falou na viagem pra China agora. Eu não vi o discurso, eu não tenho como opinar sobre. Mas ele falando sobre isso, você acha que é certa a sua opinião? Olha, eu acho que não é muito legal falar que a Ucrânia tem culpa, não. Tá pegando mal, mas obrigado aí pela sua opinião. Calma, tô pensando. Nossa, que coisa horrível. Profundo, né? É uma coisa que tá afetando muito os países. Quando países imperialistas, potências... Você tá me olhando com uma cara muito de tipo, nossa, você tá falando besteira. Não, imagina. Que isso.